meu bem, eu me chamo Luísa. Tenho a idade de quem viu muita coisa, de quem enterrou gente querida e também aprendeu a desenterrar mágoa para poder respirar melhor. Mas o que vou contar hoje não é sobre peso, não. É sobre como a gente aprende a erguer o que parecia impossível de levantar. Tudo começou numa madrugada de inverno, daquelas que chegam antes do galo cantar. Eu era menina ainda, daquelas magrinhas, de perna fina e olho grande, que mais escutava do que falava. Morava numa cidadezinha tão pequena que todo mundo sabia da vida de todo mundo. O nome das galinhas, o dia do aniversário do padre, até quantas vezes o sino da igreja tinha rachado e sido remendado. Era um lugar onde a vida acontecia devagar, como massa crescendo na gamela. Naquele tempo, a gente vivia numa casinha de madeira que meu pai tinha levantado com as próprias mãos. Não era luxo, não. Era o necessário. 3 cômodos pequenos, um fogão a lenha que chiava quando chovia e uma janela que dava para o quintal onde minha mãe, Dona Amélia, plantava couve e taioba. O cheiro daquela casa era de sabão de cinza, de erva doce secando no varal, de farinha de mandioca torrada no tacho. Era um cheiro de pobreza, sim, mas de pobreza limpa, daquelas que não tira a dignidade de ninguém. Meu pai se chamava Joaquim. Era um homem de poucas palavras, mãos calejadas e um jeito firme de andar, como quem sabia para onde ia. Trabalhava onde aparecia serviço, consertava cerca, carregava saco, ajudava na colheita. Quando voltava para casa, trazia no bolso alguma coisinha, um punhado de jabuticaba, um pedacinho de rapadura. Minha mãe ria, dizia que ele tinha mão furada, mas os olhos dela brilhavam. A gente era pobre, mas era junto. E isso, naquele tempo, já era riqueza. Mas a vida tem um jeito de virar a mesa quando menos se espera. Foi numa tarde de chuva grossa, daquelas que parecem querer lavar o mundo inteiro, que meu pai saiu para buscar umas ferramentas na beira do rio. O patrão dele, o coronel Valadares, homem de muita terra e pouca conversa, tinha mandado. Minha mãe não gostou. Joaquim, essa ponte não aguenta, ela disse, segurando o braço dele com força. Ele olhou para ela com aquele jeito quieto que tinha e respondeu: se eu não for, ele corta o trabalho. E aí, Amélia, como é que a gente come? Ele foi, e não voltou. A enchente levou a ponte velha, levou tábua, levou gente, levou meu pai. Procuraram por dias. Acharam o chapéu dele preso num galho rio abaixo, todo enlameado. Não acharam mais nada. Minha mãe ficou parada na porta de casa, olhando para a rua de terra como se ele fosse aparecer a qualquer momento, sacudindo a água das calças e pedindo desculpa pela demora. Mas o Joaquim não voltou, e a vida da gente virou do avesso. Ficamos nós 4, minha mãe, eu e meus 2 irmãozinhos. O mais velho, o Pedrinho, era só um menino de olhos assustados que parou de brincar de carrinho de lata. O menor, o Paulinho, ainda era pequenino demais para entender que o pai não estava só viajando. Ele chorava de noite chamando: papai, papai. E eu tapava o ouvido com o travesseiro para não ouvir o choro da minha mãe misturado com o dele. O dinheiro que tínhamos era o que meu pai tinha guardado num saquinho de pano pendurado atrás da porta. Uns trocados, nada que desse para muito tempo. Minha mãe começou a lavar roupa para fora, passava horas com as mãos na água fria, esfregando no tanque até a pele rachar. Eu ajudava como podia, varrendo o chão, cuidando dos meninos, esticando o feijão com mais água para render. Mas render só rende até certo ponto. Chegou um dia que o saco de arroz acabou. O óleo era só uma lembrança no fundo da lata. A feira virou sonho distante. Foi quando aconteceu. Eu acordei com a voz da minha mãe, baixinha, quase um sussurro. Luísa, Luísa, vem ver. O dia ainda nem tinha clareado direito. Eu me arrastei da esteira onde dormia, com os olhos grudados de sono, e fui até a porta. Minha mãe estava parada na soleira, de camisola poída, com uma coisa nas mãos. Era um embrulho. Um pacote de papel pardo, amarrado com barbante. O que é isso, mãe? Perguntei ainda zonza. Ela abriu devagar, como quem abre presente de Natal. Dentro tinha arroz, farinha de milho, um pedaço de linguiça. E, embrulhadinho à parte, um torrão de açúcar mascavo. Eu senti o cheiro subir,
Cheiro de comida de verdade, não de água com sal. Minha barriga roncou. Quem trouxe? Perguntei. Minha mãe olhou para a rua vazia. O poste de luz piscava lá longe, fraquinho. Não sei, ela disse. Estava aqui quando eu abri a porta para jogar a água do balde. Naquele dia, comemos feito gente. O arroz ficou soltinho, a linguiça chiou na frigideira e meus irmãos lamberam o prato. Minha mãe fez até um chazinho com erva cidreira que tinha no quintal e colocou açúcar, coisa que a gente já não fazia tempo. A cozinha ficou cheirando a comida quente e por um momento parecia que a vida ia voltar ao normal. Mas no dia seguinte aconteceu de novo. Outro pacote. Dessa vez tinha feijão, fubá e banha. Minha mãe ficou olhando para aquilo como quem vê assombração. Quem está fazendo isso? Ela murmurou. Eu não soube responder. A gente agradeceu a Deus, porque quem mais seria? E guardou tudo com cuidado. No terceiro dia, outro pacote. No quarto, mais um. Todos os dias na madrugada, antes do sol nascer, lá estava. Comida embrulhada, sempre o suficiente para a gente passar o dia sem fome. Nunca de mais, nunca de menos. Era como se alguém soubesse exatamente o tamanho da nossa precisão. O povo começou a comentar. Na venda, na missa, na bica d'água. Quem será que está ajudando a viúva do Joaquim? Deve ser promessa de alguém. Dizem que é a igreja. Não, a igreja não tem dinheiro nem para as velas. As mulheres cochichavam quando minha mãe passava e eu sentia o peso dos olhares. Não era maldade, não. Era curiosidade misturada com pena. Minha mãe não gostava de ser olhada assim. Ela era orgulhosa, daquele orgulho bom, que não deixa a pobreza tirar a postura. A gente agradece a caridade, ela dizia, mas não é esmola. Alguém está ajudando porque quer, e eu vou descobrir quem é para poder retribuir um dia. Mas os dias viraram semanas, e o mistério continuava. Minha mãe chegou a ficar acordada uma noite inteira, espiando pela fresta da janela, mas não viu nada. O pacote estava lá de manhã, como sempre. Era como se o vento trouxesse. Eu comecei a ter medo. Medo de que um dia os pacotes parassem de vir. Medo de voltar para aqueles dias de barriga vazia e olho fundo. Medo de ver minha mãe chorar de novo, escondida, quando achava que ninguém estava vendo. Aqueles pacotes tinham virado a nossa tábua de salvação. Sem eles, a gente afundava. E foi então que minha mãe tomou uma decisão. Amanhã eu fico de tocaia de verdade, ela me disse, com aquele jeito firme que só ela tinha. Eu preciso saber quem é. Não dá mais para viver assim, recebendo sem poder olhar nos olhos de quem dá. Eu tremi. Tinha uma coisa dentro de mim dizendo que saber podia doer. Que algumas bondades escondem o rosto por um motivo. Que nem tudo que vem embrulhado em papel pardo é presente. Às vezes é dívida. Mas eu era menina, e menina não manda em decisão de mãe. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei revirando na esteira, ouvindo o vento bater na janela, o rangido da madeira velha, o ronco baixinho do Pedrinho. A lua estava redonda lá fora, amarelada, iluminando o quintal com uma luz fantasmagórica. E eu fiquei pensando, quem seria? Por que fazia isso? E principalmente, o que ia acontecer quando a gente descobrisse? O dia seguinte ia mudar tudo. Mas isso, minha filha, eu ainda não sabia. E você, já passou por alguma situação parecida? Já recebeu ajuda de alguém que você não esperava? Conta pra mim aqui nos comentários. A madrugada chegou pesada, dessas que parecem não querer amanhecer nunca. Minha mãe me acordou com um toque no ombro, leve, mas firme. Luísa, levanta, mas faz silêncio. Eu me sentei na esteira ainda meio perdida, esfregando os olhos. Os meninos dormiam enroladinhos no cobertor fino, o Paulinho com o dedinho na boca, o Pedrinho abraçado no travesseiro como se fosse um bicho de pelúcia que ele nunca teve. Minha mãe já estava vestida, com o chale jogado nos ombros. A casa estava escura, só com aquela claridade fraca que vinha do poste da rua entrando pela fresta da janela. O chão de madeira estava gelado nos meus pés descalços. Senti um arrepio subir pela espinha. Não era só de frio, não. Era de algo que eu não sabia dar nome, mas que estava ali, no ar, esperando. Vem,
Ela sussurrou. A gente vai ficar atrás da cortina. Quando a pessoa chegar, eu saio. Nos encolhemos ali, as duas, apertadinhas entre a parede e o tecido desbotado que servia de cortina. Minha mãe cheirava a sabonete de sebo e suor de trabalho. Eu segurava a barra do vestido dela, com medo de fazer barulho, com medo de respirar alto demais. Lá fora, a rua estava vazia. Uma ou outra folha seca rolava empurrada pelo vento. O poste piscava, acendia e apagava, como um olho cansado que teima em não fechar. Ficamos ali o que pareceu uma eternidade. Minhas pernas começaram a formigar. Eu queria me mexer, mas não podia. Minha mãe estava tensa, o corpo todo alerta, como bicho no mato esperando o momento certo. De vez em quando, ela soltava um suspiro baixinho, quase inaudível. Eu sabia que ela estava nervosa, porque minha mãe nunca foi de esperar parada. Ela era mulher de ação. Foi quando escutamos passos, passos lentos, arrastados, vindo da direção da igreja. O som das botas na terra batida era abafado, mas dava para ouvir. Meu coração disparou. Apertei mais forte a barra do vestido da minha mãe. Ela colocou a mão no meu ombro, me pedindo calma sem dizer palavra. A figura foi aparecendo aos poucos, meio borrada na penumbra. Era um homem alto, de ombros largos, usando um chapéu de aba larga que escondia o rosto. Ele carregava um embrulho debaixo do braço. O mesmo papel pardo de sempre, amarrado com barbante. Chegou perto da nossa casa, olhou para os lados como quem confere se não tem ninguém vendo, e então se abaixou para deixar o pacote na soleira. Minha mãe não esperou mais. Ela empurrou a porta de supetão, fazendo um barulho seco que cortou o silêncio da madrugada. Pare aí! A voz dela saiu firme, sem tremer, mas eu senti o corpo dela tremendo encostado no meu. O homem se assustou, levantou rápido demais e quase tropeçou no próprio pé. O chapéu caiu no chão. Quando ele se virou, a luz fraca do poste iluminou o rosto dele. Eu reconheci na hora. Era o seu Antunes, o capataz que trabalhava para o coronel Valadares. Um homem que eu já tinha visto na praça, nas festas da igreja, sempre de longe, sempre calado, sempre com aquele jeito de quem carrega peso nas costas. O sangue subiu no rosto da minha mãe. Eu vi a cor mudar, vi a mandíbula apertar. Ela deu um passo para frente e ele deu um passo para trás. "O senhor", ela disse, e a voz agora tinha um fio de raiva misturada com espanto. "O senhor? Por quê?" O seu Antunes pegou o chapéu do chão, sacudiu a poeira, mas não colocou na cabeça. Segurou com as duas mãos, apertando o couro surrado como quem segura rédea de cavalo nervoso. Ele era um homem já de idade, com rugas fundas no rosto e cabelo grisalho escapando das laterais. Os olhos dele eram pequenos, meio fundos, mas não tinham maldade. Tinha outra coisa, tinha cansaço, tinha algo parecido com vergonha. "Dona Amélia", ele começou, a voz rouca, eu sei que a senhora está surpresa." "Surpresa?" Minha mãe quase cuspiu a palavra. "Surpresa é pouco, seu Antunes. O senhor trabalha para o homem que matou meu marido. E agora vem aqui, de madrugada, trazer comida como se fosse... Como se fosse o quê? Caridade? Pena?" Eu senti as pernas bambearem. O coronel Valadares. O nome pairou no ar feito fumaça de cigarro, sufocante. Era ele. Claro que era ele. O homem que tinha mandado meu pai atravessar aquela ponte podre, o homem que nunca apareceu no velório porque não teve velório, não teve corpo, o homem que seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido, enquanto a gente afundava em fome e desespero. "Não é esmola, dona Amélia", o seu Antunes disse, e a voz dele saiu mais firme agora. "É ordem do coronel. Ele mandou, disse assim: enquanto eu tiver pão, não vai faltar para a viúva do Joaquim." Minha mãe ficou parada. Por um instante, achei que ela fosse cair. Mas ela se segurou. "Ordem do coronel", repetiu devagar, mastigando cada palavra como quem mastiga pedra. "O pão que me chega é o mesmo que me tirou o marido." O seu Antunes abaixou os olhos. "Eu sei que não paga o que foi perdido. Eu sei, mas nada", minha mãe cortou. "Ele acha que comida conserta?"
Que um saco de arroz faz meu filho parar de chorar de noite chamando o pai? Que farinha de milho enche o buraco que ficou nessa casa? Ele ficou quieto. Não tinha resposta. E talvez soubesse disso. Por que o senhor aceitou fazer isso? Minha mãe perguntou, agora num tom mais baixo, mais cansado. Por que veio escondido, de madrugada, feito ladrão? Porque o coronel pediu que fosse assim. Disse que a senhora não ia aceitar se soubesse que vinha dele. E ele não tinha coragem de vir pessoalmente. O seu Antunes suspirou fundo. Eu só obedeço, dona Amélia. Sou empregado dele faz mais de 20 anos. Mas, se a senhora deixar, amanhã eu venho de dia. E explico o que não coube no silêncio. Minha mãe ficou olhando para ele, estudando cada ruga daquele rosto cansado. Eu continuava agarrada nela, querendo sumir, querendo que tudo aquilo fosse mentira, querendo acordar e ver meu pai sentado na mesa tomando café. Pode ir, ela disse por fim. Mas eu não prometo nada. Não prometo que vou escutar. Não prometo que vou aceitar. O seu Antunes colocou o chapéu na cabeça devagar e fez um aceno leve com a cabeça, um misto de respeito e derrota. Deu as costas e foi embora, sumindo na mesma escuridão de onde tinha vindo. O pacote ficou ali, na soleira, como sempre. Só que agora tinha nome, tinha rosto, tinha culpa. Minha mãe voltou para dentro, fechou a porta e encostou as costas nela, como se precisasse do apoio para não desabar. Eu vi as mãos dela tremendo, vi os olhos enchendo de água, mas a lágrima não caiu. Ela não deixou. Amélia era a mulher que chorava escondida, nunca na frente dos filhos. Mãe, eu sussurrei, a gente vai aceitar? Ela olhou para o pacote no chão, depois olhou para mim, depois olhou para a cozinha vazia, para os armários sem nada, para os meus irmãos dormindo no outro cômodo. Eu não sei, Luísa, eu não sei. Naquela manhã, a gente não abriu o pacote logo. Ele ficou ali, na mesa da cozinha, feito bicho estranho que ninguém quer tocar. Minha mãe ficou sentada, olhando para aquilo, com as mãos entrelaçadas na frente do rosto. Eu fiquei do lado dela, quieta, sem saber o que dizer. Quando o Pedrinho acordou e perguntou se tinha café, ela se levantou devagar e fez o café com o resto do pó que tinha guardado. Não abriu o pacote. À tarde, a fome falou mais alto. Não tinha mais nada. Minha mãe olhou para mim, olhou para os meninos e então, com um suspiro pesado, abriu o embrulho. Tinha feijão, tinha arroz, tinha um pedaço de carne seca. A comida era boa, cheirosa. Mas quando a gente sentou para comer, o gosto estava diferente. Tinha um travo amargo que não vinha do tempero, vinha do peito. No dia seguinte, o seu Antunes voltou. Era meio da tarde, o sol forte batendo na rua de terra. Ele veio a pé, sem pressa, com o chapéu na mão. Bateu na porta. Minha mãe demorou para atender. Quando abriu, ficou parada no vão, com os braços cruzados, sem convidar para entrar. Eu trouxe isso, ele disse, e tirou do bolso um papel dobrado, amarelado, com manchas de umidade nas bordas. É uma carta, do coronel. Ele escreveu faz tempo, mas eu só achei ontem, num fundo de gaveta do escritório. Minha mãe pegou o papel como quem pega cobra. Desdobrou devagar. A letra era torta, irregular, de quem não tinha costume de escrever. Eu me esgueirei para ler por cima do ombro dela. A carta dizia coisas que fizeram minha mãe morder o lábio. Dizia que o coronel não dormia em paz, que se arrependia de ter insistido para meu pai ir naquele dia de chuva. Que se um dia Deus fizesse justiça, ele queria pelo menos não deixar faltar mantimento para nós. Que não era desculpa, mas era o que ele podia fazer. Minha mãe leu até o fim. Depois amassou a carta no punho. Justiça tardia é quase ofensa. A voz dela saiu baixa, mas firme. Diga ao seu patrão que arrependimento não traz ninguém de volta. O seu Antunes assentiu. Eu digo, mas a senhora sabe que ele não vai parar de mandar os pacotes. Então, eu vou ter que conviver com isso. Minha mãe respirou fundo. Porque eu não vou deixar meus filhos passarem fome por causa do meu orgulho. Mas também não vou agradecer. Diga isso a ele também. E fechou a porta. Os dias que vieram depois daquela descoberta foram estranhos, pesados. A comida continuava chegando,
Mas agora não tinha mais mistério. Tinha nome, tinha rosto, tinha história, e isso mudava tudo. Era como se cada grão de arroz pesasse um pouquinho mais na panela, como se cada colher de feijão carregasse uma lembrança que a gente queria esquecer, mas não conseguia. Minha mãe cozinhava em silêncio. Temperava a carne seca sem cantar aquelas modas antigas que costumava cantarolar. Mexia a panela com o rosto fechado, os ombros tensos. Às vezes, eu via ela parar no meio do que estava fazendo, olhar para a janela e suspirar fundo. Daqueles suspiros que vêm lá de dentro, do fundo do peito, onde mora a dor que não sai pela boca. Eu tentava ajudar mais. Varria o chão 2 vezes por dia, buscava água no poço sem reclamar, cuidava dos meninos com mais paciência. Era meu jeito de dizer que eu entendia, que eu também estava carregando aquilo junto com ela. O Pedrinho percebia que tinha algo diferente no ar. Ele ficava quieto demais, brincava menos e de vez em quando me perguntava baixinho: "Luísa, a mãe tá brava?" Eu dizia que não, que era só cansaço. Mas criança sente, mesmo quando a gente tenta esconder. O povo da cidade começou a falar mais ainda. Agora não era só curiosidade. Era julgamento. Na venda, quando minha mãe ia comprar linha ou sabão, as conversas murchavam. As mulheres olhavam de canto de olho, cochichavam atrás da mão. Uma vez, eu ouvi a dona Zilda dizer para a comadre dela: "Aceitar comida de quem matou o marido? Eu não teria estômago." A comadre respondeu: "É que você não tem filho passando fome, né? Aí é fácil falar." Eu quis gritar que meu pai não foi morto, que foi a enchente, que foi acidente. Mas as palavras ficaram presas na garganta, porque lá no fundo eu também não sabia mais o que pensar. Será que foi acidente mesmo? Ou foi a teimosia do coronel que empurrou meu pai para aquela ponte que todos sabiam que estava fraca? Quando minha mãe voltava da venda, ela vinha com o rosto duro, as compras apertadas contra o peito. Não comentava nada, mas eu via nos olhos dela. Ela ouvia os comentários também. E doía. Doía porque ela estava fazendo o que precisava ser feito para manter a gente vivo, mas o mundo cobrava dela uma dignidade impossível, como se dignidade se comesse, como se princípio enchesse barriga de criança. O seu Antunes não voltou por uns dias, mas os pacotes continuavam vindo, agora deixados na soleira no meio da tarde, sem cerimônia, sem esconder. Era como se ele tivesse entendido que o segredo tinha acabado e que não adiantava mais fingir. Numa manhã de domingo, depois da missa, o padre Arlindo chamou minha mãe para conversar. Ele era um homem velho, curvado, de mãos trêmulas e voz mansa. Sentaram num banco debaixo da amendoeira na lateral da igreja. Eu fiquei de longe, brincando com os meninos, mas de olho. Não ouvi o que falaram, mas vi minha mãe balançar a cabeça várias vezes, vi ela levar a mão ao rosto, vi o padre segurar a mão dela com aquele jeito delicado que só gente de fé tem. Quando ela se levantou, parecia um pouco mais leve, não muito, mas um pouco. No caminho de volta para casa, ela me disse: "O padre falou que Deus não pesa a origem do pão, só pesa a fome de quem precisa." Eu assenti, mas não sabia se concordava. Parecia fácil demais. À tarde, o seu Antunes apareceu. Dessa vez não trouxe pacote, trouxe ferramentas. Martelinho, prego, arame. "Dona Amélia, eu vim consertar o portão. Ele tá enroscando desde as chuvas e a senhora fica toda vez lutando para fechar." Minha mãe olhou para ele, depois para o portão, que de fato vivia emperrando. "Não precisa," ela disse seca. "A gente dá um jeito." Mas ele já estava ajoelhado, examinando a dobradiça enferrujada. "Eu sei que a senhora não pediu, mas eu tô aqui e o portão tá aí. Não custa nada." Tinha uma humildade naquele homem que me confundia. Não era fingimento, não. Era algo verdadeiro, meio quebrado. Minha mãe ficou parada, indecisa. Por fim, deu de ombros e entrou para dentro. "Faça o que quiser." "Mas não vou agradecer." Ele não respondeu, só continuou o trabalho. Eu fiquei sentada no degrau, observando. Ele trabalhava devagar, mas com capricho, como quem conhece bem o que está fazendo. De vez em quando soltava um grunhido quando o prego não entrava direito, ou limpava o suor da testa com as costas da mão. Quando terminou, testou o portão. Abriu e fechou, abriu e fechou.
Agora deslizava suave, sem arranhar, sem travar. Ele juntou as ferramentas, guardou no saquinho de pano e foi embora sem dizer nada. Nem pediu água, nem esperou elogio. Minha mãe saiu para olhar. Abriu o portão, fechou. Ficou ali, com a mão na madeira, pensativa. Esse homem tem alguma coisa. Ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Não sei o que é, mas tem. Naquela noite, deitada na esteira, eu fiquei pensando em como as coisas não são preto no branco, como a gente queria que fossem. Pensando que o seu Antunes não tinha culpa do que o patrão dele fez, mas estava pagando junto. Pensando que minha mãe tinha razão de estar com raiva, mas também tinha razão de aceitar ajuda. Pensando que perdoar é uma coisa complicada, que não acontece de uma hora para outra, que não tem receita. O vento batia lá fora, fazendo a porta velha ranger. De longe, ouvi um cachorro uivar. E eu me enrolei no cobertor fino, sentindo o cheiro de sabão de cinza no tecido. E dormi com o coração apertado, carregando perguntas que ainda não tinha resposta. Passou-se um tempo. Não sei dizer quanto exatamente. Naquele tempo, eu não contava em semanas nem meses, mas em coisas que aconteciam. A festa de São João, a colheita do milho, o dia que a vaca da Dona Carmen teve bezerro. O calendário da gente era feito de vida miúda, daquelas coisas simples que marcam o passar do tempo no interior. Os pacotes continuavam chegando e a gente continuava aceitando. Minha mãe não falava mais sobre isso, simplesmente guardava a comida, cozinhava, botava na mesa. Era como se tivesse feito um acordo silencioso consigo mesma. Não ia agradecer, mas também não ia recusar. Os meninos engordaram um pouquinho, ganharam cor no rosto. O Paulinho voltou a sorrir e o Pedrinho até arriscou umas brincadeiras no quintal. O seu Antunes aparecia de vez em quando. Nunca ficava muito, nunca forçava a conversa. Consertava uma coisa aqui, outra ali. Trocou a telha quebrada do telhado que pingava quando chovia. Endireitou a cerca dos fundos que tinha caído com o vendaval. Ajeitou o cabo solto da enxada e ensinou o Pedrinho a segurar direito, para não machucar a mão. Minha mãe observava tudo com aquele jeito dela, calada, atenta, medindo cada gesto. Não mandava ele embora, mas também não puxava assunto. Às vezes oferecia um copo d'água, nada além disso. Ele bebia em silêncio, agradecia com um aceno de cabeça e ia embora. Era uma dança estranha, cheia de respeito e distância. Eu comecei a reparar coisas no seu Antunes que antes não tinha visto. Ele era um homem cansado, não só de idade, mas daquele cansaço que vem de carregar coisa pesada há tempo demais. As mãos dele eram grossas, cheias de calo, mas o jeito de mexer nas ferramentas era delicado, quase carinhoso. E nos olhos dele, quando achava que ninguém estava vendo, tinha uma tristeza quieta, do tipo que não faz barulho, mas está sempre lá. Um dia, ele trouxe um pedaço de madeira lisa e um canivete pequeno. Sentou no degrau da nossa casa e começou a entalhar. Eu estava varrendo o quintal e fiquei espiando de longe, curiosa. Ele trabalhava devagar, tirando lasquinhas finas, soprando o pó. Levou um tempo, mas quando terminou, tinha feito um cavalinho. Chamou o Pedrinho. Toma aqui, menino, é para você. O Pedrinho pegou o brinquedo com os olhos arregalados. Nunca tinha tido um brinquedo de verdade, feito só para ele. Ficou olhando para o cavalinho, passando o dedinho na madeira lisa, sorrindo daquele jeito tímido que criança pobre tem quando ganha presente. Obrigado, seu Antunes, ele disse baixinho. O capataz bagunçou o cabelo do menino com a mão grande e foi embora. Minha mãe viu tudo da janela. Não disse nada, mas vi ela morder o lábio. Naquela noite, quando botou o Pedrinho para dormir, ele estava abraçado no cavalinho de madeira, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse. As coisas iam se acomodando assim, meio tortas, meio encaixadas. A vida voltava a ter rotina. Acordar cedo, buscar água, lavar roupa, cuidar dos meninos, fazer comida. Mas tinha algo diferente no ar. Uma coisa que eu não sabia explicar. Era como se a raiva da minha mãe estivesse amolecendo nas bordas. Não toda, mas um pouquinho. Foi num sábado de tarde que tudo mudou de novo.
Estava calor, daqueles que fazem o ar tremer. Eu estava sentada à sombra da goiabeira, descascando mandioca para o jantar. Os meninos brincavam de fazer casinha com gravetos. Minha mãe lavava roupa no tanque, as mãos vermelhas de tanto esfregar. De repente, senti um cheiro estranho. Fumaça. Olhei para trás e vi um fumacê preto subindo dos fundos do quintal. Mãe, fogo! Gritei, largando a faca e a mandioca. Minha mãe largou a roupa molhada e correu. As chamas já tinham pego nos caixotes velhos que a gente guardava e estavam lambendo a cerca de madeira. O vento soprava, espalhando as brasas. Pega os meninos! Minha mãe gritou. Eu agarrei o Paulinho no colo e puxei o Pedrinho pela mão. Ela tentou jogar água com o balde, mas era pouca, não dava conta. A fumaça subiu, grossa, ardida. Eu comecei a tossir, os olhos lacrimejando. O fogo crescia rápido, muito rápido. Foi quando ouvi a voz forte cortando o desespero. Sai da frente, Dona Amélia! Era o seu Antunes. Ele apareceu correndo, não sei de onde, com outro homem atrás. Pegaram baldes, panos, começaram a bater nas chamas. Água! Mais água! Ele gritava comandos, organizava tudo. Mais gente veio. Vizinhos, gente que passava na rua, formaram uma corrente, passando baldes do poço para o quintal. O seu Antunes estava no meio do fogo, batendo com pano molhado, pisando nas brasas, sem medo nenhum. A camisa dele pegou fogo numa ponta, e ele arrancou, jogou no chão, continuou trabalhando só de camiseta. A fumaça estava preta, sufocante. Eu segurava meus irmãos com força, rezando baixinho, pedindo que aquilo acabasse logo. Levou tempo, mas apagaram. Quando a última brasa morreu, o quintal estava destruído. Caixotes viraram cinza, a cerca estava queimada, o chão preto de fuligem. Mas a casa estava de pé, a gente estava viva. O seu Antunes ficou parado, curvado, com as mãos nos joelhos, tentando respirar. O rosto dele estava coberto de fuligem, os olhos vermelhos. E então eu vi. A mão direita dele estava queimada, a pele vermelha, brilhando. Ele tinha se queimado apagando o fogo. Minha mãe viu também. Ela ficou parada por um segundo, olhando para ele. Depois foi para dentro e voltou com um balde de água limpa, um pano e o vidrinho de pomada que a gente guardava. Senta aqui, ela disse, apontando para o degrau. A voz dela estava diferente. Não era doce, mas não era dura também. Ele sentou. Ela limpou a queimadura com cuidado, passou a pomada devagar. Ele não reclamou, não gemeu. Só ficou quieto, olhando para o chão. Obrigado, minha mãe disse baixinho. Foi a primeira vez que ela agradeceu. Naquela noite, a casa cheirava a fumaça e susto. O cheiro tinha entrado nas roupas, nos cabelos, nas cortinas, grudado como lembrança que não quer ir embora. Minha mãe abriu todas as janelas para arejar, mas o cheiro permanecia, misturado com o da pomada que ela tinha passado na mão do seu Antunes. Nós 4 sentamos ao redor da mesa para jantar. Tinha só a mandioca que eu estava descascando quando o fogo começou, cozida com sal e um fio de óleo. Nada demais. Mas a gente comeu em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. O Pedrinho segurava o cavalinho de madeira no colo, como se fosse um talismã de proteção. O Paulinho já dormia quase, a cabecinha pendendo para o lado. Minha mãe ficou olhando para as mãos. Aquelas mãos que tinham limpado a queimadura do capataz, que tinham tocado a pele ferida dele com delicadeza. Ela estava diferente. Não era que a dor tivesse ido embora, não. Mas era como se uma portinha pequena tivesse se aberto lá dentro, deixando entrar uma réstia de luz. Luísa, ela disse, e a voz saiu cansada. Amanhã você vai levar um pedaço de bolo para o seu Antunes. Vou fazer de fubá, aquele que sua avó me ensinou. Eu fiquei surpresa. Minha mãe quase não fazia bolo. Era coisa de ocasião especial, de festa, de quando sobrava ingrediente. Mas não questionei. Só assenti com a cabeça. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol nascer. Acendeu o fogão a lenha, separou a farinha de fubá, os ovos que a vizinha tinha dado de troca, o açúcar mascavo. Começou a mexer a massa com cuidado,
E enquanto trabalhava, ouvi ela cantarolando baixinho, uma modinha antiga, daquelas que cantavam nas festas de casamento. Fazia tempo que eu não ouvia minha mãe cantar. O bolo cresceu no forno, enchendo a casa com um cheiro dourado, doce, acolhedor. Quando ficou pronto, ela cortou um pedaço generoso, embrulhou num pano limpo e me entregou. Vai com cuidado, e diz para ele que é agradecimento. Fui até a casa onde o seu Antunes morava. Uma casinha pequena nos fundos da propriedade do coronel, perto do pasto. A porta estava entreaberta. Bati devagar. Seu Antunes? Ele apareceu na porta com a mão enfaixada num pano branco. Parecia ter dormido mal, o rosto mais vincado que o normal. Quando viu o embrulho na minha mão, os olhos dele se arregalaram um pouco. Minha mãe mandou, é bolo de fubá. Ela disse que é agradecimento. Estendi o pacote. Ele ficou parado, como se não soubesse o que fazer. Depois pegou, devagar, com a mão boa. Diz para sua mãe que eu agradeço, de coração. A voz dele estava embargada. Ele abriu o pano, olhou para o bolo e eu vi os olhos dele ficarem úmidos. Não choraram, mas ficaram brilhantes. Faz muito tempo que ninguém faz nada para mim assim. Fiquei sem saber o que responder. Dei um sorriso pequeno e voltei correndo, com o coração batendo forte no peito. Não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia que era importante. Os dias seguintes foram mais leves. O seu Antunes voltou para ajudar a limpar os escombros do incêndio. Juntou as cinzas, empilhou o que sobrou da cerca, varreu o chão enegrecido. Trabalhou calado, como sempre, mas tinha algo diferente. Ele parecia menos pesado, menos curvado. Minha mãe ofereceu café. Ele aceitou. Sentaram no degrau da casa, os dois, tomando café em canecas velhas. Eu espiei de longe, fingindo varrer o quintal. Eles não falavam muito, mas o silêncio não era desconfortável. Era daqueles silêncios que dizem mais do que palavras. Como está a mão? Minha mãe perguntou. Sarando. A pomada ajudou. Ele soprou o café quente. Dona Amélia, eu queria dizer uma coisa. Ela esperou. Eu trabalho pro coronel faz muitos anos. Vi muita coisa. E eu sei que tem coisas que ele fez que não foram certas. A história do seu marido, eu estava lá naquele dia. Ele pausou, engoliu seco. Eu tentei convencer o Joaquim a não ir. Disse que a ponte não ia aguentar. Mas o coronel insistiu, e eu não tive coragem de enfrentar ele. Minha mãe ficou dura. Eu vi os ombros dela ficarem tensos. Eu me arrependo todo dia, todo santo dia, e eu sei que trazer comida não paga nada. Mas era o que eu podia fazer. Era meu jeito de não deixar que mais uma injustiça acontecesse. Minha mãe olhou para a caneca nas mãos. O senhor também é empregado, ela disse devagar. Também depende do trabalho, eu entendo isso. Ele assentiu, agradecido por ela entender. Mas entender não tira a dor, ela continuou. Meus filhos crescem sem pai. Eu vivo de favor. E o coronel segue rico, dormindo em cama macia. Eu sei. A voz do seu Antunes saiu baixa. A vida não é justa. E eu não sou homem de mudar isso. Sou só um capataz velho que tenta consertar o que pode. Minha mãe suspirou. Então, continue consertando. E eu continuo aceitando. Mas sem mentira entre nós. Pode ser assim? Ele olhou para ela. E pela primeira vez, eu vi algo parecido com alívio no rosto dele. Pode sim. Terminaram o café. Ele lavou a caneca, secou, entregou de volta. Foi embora sem pressa, e minha mãe ficou olhando ele ir, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Naquela noite, deitada na esteira, eu pensei em tudo que tinha acontecido. Pensei que talvez o perdão não fosse uma coisa que acontece de uma vez só, que talvez fosse feito de pedacinhos pequenos, como o bolo de fubá, como a pomada na queimadura, como o café tomado no degrau. Pedacinhos que iam se juntando, devagar, até formar algo parecido com paz. Lá fora, ouvi o canto de uma coruja. O vento soprava suave, trazendo o cheiro das goiabas maduras no pé. E eu dormi com uma sensação estranha, boa. A sensação de que, talvez, a gente ia ficar bem.
O povo da cidade tem olho ligeiro e língua solta. Isso é verdade em qualquer lugar pequeno, mas no nosso vilarejo, então, era lei. Não demorou para todo mundo reparar que o seu Antunes estava vindo mais vezes, ficando mais tempo, tomando café no degrau da nossa casa. E onde tem novidade, tem conversa. E onde tem conversa, tem julgamento. Comecei a notar os olhares na rua. Quando eu passava com o balde para buscar água no poço, as mulheres que lavavam roupa na bica paravam de esfregar e ficavam me olhando. Não diziam nada diretamente, mas o silêncio delas gritava. Era um silêncio cheio de opinião, daqueles que pesam mais que palavra. A dona Otacília, que morava 3 casas para baixo, foi a primeira a falar abertamente. Encontrou minha mãe na venda e, com aquela voz esganiçada que carregava veneno disfarçado de preocupação, disse: Amélia, minha filha, eu sei que a situação não é fácil, mas será que é bom ficar tão próxima do capataz do coronel? O povo está comentando. Minha mãe amarrou as compras no pano com mais força do que precisava. Comentando o quê, dona Otacília? Ah, sabe como é? Que você já esqueceu do Joaquim, que está se consolando com o empregado do homem que... Bem, você entende. Ela baixou a voz nessa parte, como se fosse segredo de confessionário. Minha mãe ficou vermelha, não de vergonha, mas de raiva contida. O seu Antunes conserta o que quebra e ajudou quando a casa quase pegou fogo. Se o povo não tem o que fazer além de inventar história, o problema não é meu. Virou as costas e saiu da venda com a cabeça erguida. Mas eu sabia que aquilo tinha machucado. Vi na maneira como ela andou mais rápido para casa, nas mãos tremendo quando abriu o portão. Dentro de casa, ela sentou na cadeira e ficou parada, olhando para a parede, com os olhos secos, mas o rosto pesado. Mãe, eu disse baixinho, não liga para o que eles falam. Ela olhou para mim e tentou sorrir, mas não conseguiu. É difícil não ligar, Luísa. A gente vive no meio dessa gente. Eles vão à mesma igreja, compram na mesma venda, pisam na mesma terra. Quando eles falam, o veneno espalha. E espalhava mesmo. Nos dias seguintes, percebi que as vizinhas pararam de cumprimentar minha mãe. Quando ela passava, viravam o rosto ou fingiam estar ocupadas. Na missa de domingo, ninguém sentou no banco do nosso lado. Ficou vazio, como se tivéssemos alguma doença contagiosa. O Pedrinho chegou em casa chorando uma tarde. Tinha brigado com o filho da dona Carmen, um menino da idade dele. Ele disse que a mãe está namorando o homem do coronel. Disse que a gente não tem vergonha. Os lábios dele tremiam e ele apertava o cavalinho de madeira contra o peito. Minha mãe ajoelhou na frente dele, segurou o rosto pequeno entre as mãos. Olha para mim, filho. Olha bem. A gente não tem nada do que ter vergonha. Nada. A mãe aqui está cuidando de vocês do jeito que pode. E isso é o que importa. O resto é barulho de gente que não tem o que fazer. Mas eu via que ela estava abalada. À noite, depois de deitar os meninos, ela ficava sentada sozinha, olhando para o lampião queimar, perdida em pensamentos que eu não conseguia alcançar. O seu Antunes também percebeu a mudança no ar. Numa tarde, ele chegou mais cedo que o costume, com um saco de batata doce da roça. Minha mãe agradeceu, mas estava calada demais, distante. Ele ficou parado, segurando o chapéu. Aconteceu alguma coisa, dona Amélia? Ela suspirou. Nada demais, só o povo sendo povo. Ele entendeu na hora. Baixou a cabeça. Estão falando mal da senhora por minha causa. Estão falando porque é o que sabem fazer. Falar. Ela cruzou os braços. Mas eu não vou dar satisfação para ninguém. Não devo nada a eles. Eu posso parar de vir, ele ofereceu. E a voz dele saiu meio quebrada. Não quero causar mais problema. Minha mãe ficou olhando para ele por um tempo longo. Depois balançou a cabeça. Não, o senhor não vai parar de vir. Porque se eu deixar o falatório dos outros comandar minha vida, eu perco 2 vezes. Perco a ajuda e perco minha dignidade. E eu já perdi coisa demais. Ele assentiu devagar, aliviado e grato ao mesmo tempo. Mas a situação piorou. O padre Arlindo mandou chamar minha mãe na sacristia depois da missa. Fui junto, segurei a mão dela enquanto caminhávamos. O padre estava sentado numa cadeira velha, com a batina puída e as mãos cruzadas sobre a mesa. Amélia, minha filha,
Eu não sou homem de me meter na vida alheia, mas recebi algumas preocupações da comunidade. Minha mãe enrijeceu. Preocupações ou fofocas, padre? Ele suspirou. Entendo sua posição, mas o senhor precisa entender também. Há aparências a zelar. As pessoas falam que o capataz do coronel está frequentando sua casa, e isso pode gerar mal-entendidos. Mal-entendidos ou maldades? A voz da minha mãe saiu firme. O seu Antunes me ajuda com os reparos. Traz comida que impede meus filhos de passarem fome. Apagou o fogo que quase destruiu minha casa. E eu vou mandar ele embora por causa de língua venenosa? O padre abriu a boca para responder, mas ela continuou. Padre, com todo respeito, quando meu marido morreu e eu fiquei sozinha com 3 crianças, quem ajudou? Quem trouxe um saco de arroz? Quem consertou o telhado? Foi o povo que agora fica falando? Não. Foi um homem que carrega culpa e está tentando fazer o certo. E eu não vou virar as costas para isso. O padre ficou quieto. Por fim, acenou com a cabeça. Você tem razão, minha filha. Perdão não tem manual. E caridade vem de onde Deus quer mandar. Só peço que reze por paciência, a sua e a deles. Saímos da sacristia com a cabeça erguida. No caminho de volta, minha mãe segurou minha mão com força. Luísa, guarda isso. Nunca deixe o medo do que vão dizer te impedir de fazer o que é certo. O mundo vai sempre falar. Deixa falar. As semanas que vieram depois foram duras. O falatório não diminuiu, pelo contrário, parecia crescer como um mato depois da chuva. Onde a gente passava, tinha olhar torto, tinha cochichinho, tinha porta que fechava rápido quando a gente se aproximava. Era como se tivéssemos virado fantasmas, presentes mas invisíveis ao mesmo tempo. A situação piorou quando a dona Zilda, aquela que sempre teve língua afiada, espalhou que tinha visto o seu Antunes sair da nossa casa quando já era quase noite. Não importava que ele tivesse ficado até tarde consertando o cano da pia que tinha estourado. O povo não queria saber de explicação, queria alimentar a história. Minha mãe começou a emagrecer. Não de fome, comida tinha, graças aos pacotes que continuavam vindo. Mas era um emagrecimento da alma, daqueles que vêm quando a gente carrega peso demais. Ela sorria menos, falava menos, e os olhos dela tinham perdido aquele brilho que existia mesmo nos dias difíceis. Eu via ela lutando para manter a cabeça erguida, mas sentia que estava custando caro. À noite, quando achava que ninguém estava vendo, ela se ajoelhava na beira da cama e rezava baixinho, as mãos entrelaçadas tão apertadas que os nós dos dedos ficavam brancos. Eu fingia dormir, mas ficava espiando pela fresta dos olhos, com o coração apertado. Foi numa tarde de céu carregado que tudo explodiu. Eu tinha ido buscar sal na venda do seu Manuel. Quando entrei, tinha um grupo de mulheres conversando perto do balcão. A conversa parou na hora que me viram, mas não rápido o bastante. Eu ouvi a dona Margarida dizer, sem vergonha na cara, se agarrando com o homem que ajudou a matar o marido. Senti o sangue ferver. Minhas mãos começaram a tremer. Eu era menina ainda, magrinha, de voz fina, mas alguma coisa dentro de mim rompeu. A senhora não sabe de nada. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Minha mãe não está se agarrando com ninguém. O seu Antunes ajuda a gente porque tem consciência pesada e a senhora devia ter vergonha de falar mentira. O silêncio que caiu foi pesado como pedra. A dona Margarida ficou vermelha, abriu a boca para responder, mas o seu Manuel bateu a mão no balcão. Chega! Aqui é venda, não é praça de fofoca. A menina tem razão. Vocês não sabem de nada e ficam inventando. Peguei o sal, joguei as moedas no balcão e saí correndo, com as lágrimas já escorrendo. Cheguei em casa ofegante, chorando tanto que mal conseguia falar. Minha mãe me abraçou apertado e foi a primeira vez que eu senti ela tremer de verdade, o corpo todo sacudindo. Eu não aguento mais, mãe. Eu soluçava. Eu não aguento esse povo falando da gente. Ela me segurou pelos ombros, olhou fundo nos meus olhos. Escuta bem, Luísa, a vida não é fácil. Nunca foi. Mas a gente não abaixa a cabeça. Nunca.
Você me ouve? Eu assenti, limpando o rosto com as costas da mão. Naquela noite, o seu Antunes apareceu. Estava preocupado. Alguém tinha contado para ele o que tinha acontecido na venda. Ele ficou parado na soleira, segurando o chapéu, com uma expressão de dor no rosto que eu nunca tinha visto antes. Dona Amélia, eu acho melhor eu ir embora. Minha mãe estava mexendo a panela no fogão. Parou, mas não se virou. Ir embora para onde? Para longe. Tem uma fazenda no município vizinho precisando de capataz. Eu posso ir para lá. Assim o povo para de atormentar a senhora e as crianças. Ela desligou o fogo. Virou devagar. O rosto dela estava cansado, mas firme. E aí? O senhor acha que se for embora o povo vai parar de falar? Eles vão dizer que eu espantei, que eu usei e joguei fora. Vão inventar outra história. É assim que funciona. Mas pelo menos não vão mais ver a gente junto. E o que eu perco com isso? A voz dela saiu dura. Perco a única pessoa que tem me ajudado de verdade. Perco os reparos da casa. Perco alguém que meus filhos estão aprendendo a respeitar. Tudo por causa de língua solta? Ele ficou quieto. Seu Antunes, eu já perdi meu marido. Já perdi a paz. Já perdi até a vontade de sair de casa alguns dias. Mas eu não vou perder minha dignidade por causa de gente que não vale nem o ar que respira. Se o senhor quer ir embora porque quer, vá. Mas se é por causa do falatório, fique. Porque eu não vou dar esse gostinho para eles. Ele engoliu seco. Passou a mão pelo rosto. A senhora é uma mulher forte, Dona Amélia. Mais forte do que eu. Não sou forte, não. Só sou teimosa. Ela quase sorriu. E cansada de perder. Ele ficou. Mas dali em diante, começou a vir menos. Quando vinha, não ficava muito tempo. Trazia os pacotes, perguntava se precisava de algo, consertava o que estava quebrado e ia embora rápido. Era visível que ele estava tentando proteger nossa reputação, mesmo que minha mãe tivesse dito para não ligar. A distância doeu de um jeito estranho. Não em mim, mas em minha mãe. Eu percebia no jeito como ela ficava olhando para o portão, esperando ele chegar. No jeito como suspirava quando ele ia embora rápido demais. Não era amor. Eu tinha idade suficiente para saber que não era isso. Era outra coisa. Era companhia. Era alguém que entendia a dor dela sem precisar de palavra. E foi nesse tempo que eu entendi uma coisa importante. Solidão não é só sobre estar sozinha. É sobre estar cercada de gente e mesmo assim se sentir completamente isolada. Minha mãe tinha a mim e meus irmãos, mas tinha coisas que ela carregava que criança não podia ajudar a carregar. E o seu Antunes tinha se tornado, sem querer, o único adulto que dividia esse peso com ela. Mas o povo não via isso. Só via o que queria ver. Os meses seguintes trouxeram consequências que iam além das palavras. O falatório tinha começado a afetar coisas práticas, coisas que a gente precisava para sobreviver. A primeira foi o trabalho da minha mãe. Ela lavava roupa para 3 famílias da cidade. Era pouco, mas ajudava. Uma a uma, as patroas foram dispensando ela, sempre com desculpas fracas. Que iam lavar em casa mesmo, que a situação estava apertada, que tinham arranjado outra lavadeira. Minha mãe não chorou na frente delas. Só juntou a trouxinha de roupas limpas, recebeu o pagamento, quando pagavam, e voltava para casa com o rosto duro. Mas em casa, ela sentava na cadeira e ficava olhando para as mãos. Aquelas mãos vermelhas e rachadas de tanto esfregar roupa na água fria. E eu via a derrota desenhada em cada ruga. Elas acham que eu não sei por quê, ela me disse uma tarde. Acham que eu sou boba, mas eu sei. É porque não querem ter o nome delas misturado com o meu. A segunda consequência veio pela escola. Eu não frequentava muito. Ia quando dava, quando não tinha trabalho em casa. Mas o Pedrinho tinha começado a ir e estava aprendendo as primeiras letras. Até que a professora, Dona Sebastiana, mandou chamar minha mãe. Fomos as duas de mãos dadas, com aquele aperto no peito de quem já sabe que não vai ser coisa boa. A professora nos recebeu na porta da escolinha, não deixou nem entrarmos direito. Dona Amélia, eu sinto muito, mas está havendo um constrangimento.
Algumas mães reclamaram que não querem seus filhos sentados perto do Pedrinho. Ela falava olhando para o chão, com vergonha. Eu sei que não é justo, mas a situação está difícil. Talvez seja melhor o menino ficar em casa por um tempo. Senti minha mãe tremer ao meu lado. Meu filho não tem culpa de nada. Eu sei, Dona Amélia, mas são as circunstâncias. Circunstâncias. Minha mãe repetiu a palavra como se fosse praga. Meu menino vai perder a chance de aprender a ler por causa de circunstâncias? Ela virou as costas e saiu, puxando minha mão com força. O Pedrinho estava nos esperando sentado num toquinho de madeira. Quando viu a gente voltando, o rostinho dele se iluminou, mas logo apagou ao perceber a expressão da mãe. Eu não volto mais para a escola, né, mãe? Ele perguntou baixinho. Minha mãe ajoelhou na frente dele, arrumou o colarinho da camisa surrada. Não, não volta, mas a mãe vai te ensinar em casa. Tudo que eu sei, eu vou passar para você. Entendeu? Ele assentiu, mas os olhos encheram de lágrima. Eu segurei a mão dele apertado e os três voltamos para casa em silêncio, carregando mais uma ferida. À noite, minha mãe desabou. Chorou pela primeira vez na minha frente desde que meu pai morreu. Chorou soluçando, com a cabeça nas mãos, os ombros sacudindo. Eu e o Pedrinho nos apertamos contra ela, e o Paulinho, que nem entendia direito, começou a chorar também só porque via todo mundo chorando. Eu tô tão cansada, ela sussurrava entre os soluços. Tão cansada de lutar, de aguentar, de ter que ser forte toda hora. Eu não sabia o que dizer. Só fiquei ali, abraçando ela, deixando ela chorar. Às vezes não tem palavra que conserta, só tem presença. Quando o seu Antunes soube, e ele soube, porque notícia ruim corre rápido, apareceu na nossa porta com uma expressão destroçada. Trazia uns cadernos velhos e um livro de leitura. Achei isso guardado lá em casa. Eram do meu sobrinho. Se a Dona Amélia deixar, eu posso ajudar a ensinar o menino. Minha mãe pegou os cadernos, passou a mão pela capa desgastada. O senhor sabe ler? Sei, não muito, mas o básico eu ensino. Ela ficou olhando para ele e depois para o Pedrinho, que olhava para os cadernos com os olhos brilhando. Está bem, pode vir ensinar, mas só se o senhor aceitar almoçar aqui depois. Não é pagamento, é gratidão. Ele concordou, e ali começou uma rotina nova. Toda semana, 2 vezes, o seu Antunes vinha e sentava com o Pedrinho debaixo da árvore do quintal. Ensinava letra por letra, sílaba por sílaba, com uma paciência que eu não sabia que existia nele. O Pedrinho aprendia rápido, sedento por saber. Mas nem tudo melhorou. Na venda, o seu Manuel começou a cobrar as compras à vista. Antes ele deixava anotar na caderneta para pagar no fim do mês. Agora não deixava mais. Desculpa, Amélia, mas ordem de cima. Ninguém precisava perguntar de quem era a ordem. Começamos a comer mais simples. Arroz puro, feijão sem mistura, ovo quando tinha. Os pacotes do seu Antunes continuavam chegando, mas minha mãe esticava tudo ao máximo, guardava tudo com cuidado redobrado. A preocupação voltou a morar no rosto dela. Uma tarde, sentadas no degrau descascando batatas, ela me disse: Luísa, se as coisas apertarem demais, pode ser que a gente tenha que ir embora daqui. Ir para outra cidade, começar de novo. Meu coração afundou. A gente vai deixar a casa do pai? A casa não é mais do seu pai. É só madeira velha e memória doída. Ela suspirou. Mas eu vou tentar segurar o quanto der. Não quero arrancar vocês daqui também. Foi nessa época que percebi como minha mãe tinha mudado. Antes ela era dura, mas tinha leveza. Agora era só dureza. O riso tinha secado. As mãos trabalhavam automáticas, mas os olhos estavam sempre longe, perdidos em preocupações que eu não conseguia alcançar. E o seu Antunes também mudou. Ficou mais curvado, mais quieto. Quando vinha ensinar o Pedrinho, trazia sempre alguma coisa. Um mamão do quintal da fazenda, umas espigas de milho, um pedaço de queijo. Nunca dizia nada, só deixava ali, discreto, como se não quisesse que vissem que ele estava tentando compensar o que o mundo estava tirando de nós. Aprendi naquele tempo que maldade não precisa de fogo nem faca. Ela pode vir embrulhada em silêncio, em porta que fecha, em criança que não pode sentar na escola.
e dói mais do que qualquer pancada. Foi numa manhã de domingo, depois da missa, que tudo começou a mudar de direção. O padre Arlindo tinha falado sobre perdão. Não o perdão fácil, aquele de boca para fora, mas o perdão que dói, que custa, que rasga por dentro antes de curar. Ele contou a história do filho pródigo, do pai que esperava na estrada, do abraço que veio antes da explicação. Minha mãe estava sentada no banco, com as mãos entrelaçadas no colo, e eu via o rosto dela se transformando enquanto o padre falava. Não era de tristeza, era de algo diferente, como se uma luz tivesse acendido lá dentro, fraquinha ainda, mas acesa. Quando saímos da igreja, ela ficou parada na praça, olhando para o horizonte. O sino tocava devagar, o som viajando pela manhã clara. As crianças brincavam de roda perto do coreto, e o cheiro de broa assada vinha da casa da dona Neuza. Luísa, ela disse sem tirar os olhos do horizonte. Eu passei esse tempo todo com raiva. Raiva do coronel, raiva do mundo, raiva até de Deus às vezes. E essa raiva tá me comendo por dentro. Tá comendo vocês também. Eu fiquei quieta, só escutando. Eu não sei se consigo perdoar tudo. Não sei se algum dia vou olhar pro nome do coronel sem sentir um aperto. Mas eu preciso tentar soltar um pouco desse peso, senão ele vai me matar antes do tempo. Ela olhou para mim e os olhos dela estavam diferentes, mais leves, menos carregados. Vou fazer uma coisa. Não sei se é certa, mas é o que meu coração tá pedindo. No dia seguinte, ela acordou cedo e fez um bolo. Não era de fubá dessa vez. Era de mandioca, com coco ralado, daqueles que ela fazia nas festas de fim de ano quando meu pai era vivo. A casa encheu com aquele cheiro doce e reconfortante que tinha desaparecido há tanto tempo. Quando o bolo ficou pronto, ela cortou um pedaço grande, embrulhou com cuidado e chamou o seu Antunes, que tinha vindo trazer lenha picada. Seu Antunes, eu queria que o senhor levasse isso pro coronel. Ele arregalou os olhos. Pro coronel? Isso mesmo. E diga para ele que não é perdão completo, porque isso ainda não chegou. Mas é um começo. É a minha maneira de dizer que eu não quero mais viver acorrentada no passado. O seu Antunes segurou o embrulho como se fosse coisa sagrada. Os olhos dele ficaram úmidos. Dona Amélia, a senhora não faz ideia do que isso vai significar para ele. Eu não tô fazendo por ele, tô fazendo por mim. Ela limpou as mãos no avental. E pelos meus filhos. Quero que eles cresçam vendo que a gente pode escolher não deixar a dor governar tudo. Ele foi embora com o bolo e minha mãe ficou parada na porta, olhando ele sumir pela rua de terra. Eu me aproximei e segurei a mão dela. Estava tremendo. Não de medo, mas de coragem. Dias depois, o seu Antunes voltou com um recado. O coronel tinha chorado quando recebeu o bolo. Tinha comido sozinho no escritório e depois tinha mandado dizer que queria conversar com minha mãe, se ela permitisse. Não na casa dele, num lugar neutro que ela escolhesse. Minha mãe pensou por dias. Eu via ela ponderando, conversando sozinha enquanto lavava roupa, enquanto varria o chão. Por fim, decidiu. Diga para ele vir aqui, na minha casa. Se ele quer falar, que venha pro meu território. E ele veio. Foi numa tarde nublada, com cheiro de chuva no ar. Chegou a pé, sem charrete, sem pompa, um homem velho, curvado pelo tempo e pelo peso que carregava. Tirou o chapéu quando chegou no portão e ficou esperando minha mãe autorizar a entrada. Ela estava sentada no degrau, com as mãos no colo, o rosto sereno mas firme. Pode entrar. Ele entrou devagar, como quem pisa em chão sagrado. Ficou de pé, sem saber onde colocar as mãos. O seu Antunes tinha ficado do lado de fora, respeitando o momento. Dona Amélia, a voz dele saiu rouca, trêmula. Eu sei que não há palavras que devolvam o que a senhora perdeu. Sei que dinheiro, comida, nada disso traz o Joaquim de volta. Minha mãe não respondeu, só esperou. Eu fui covarde. Tinha chovido demais. Eu sabia que a ponte não ia aguentar. Mas eu era dono daquelas terras. Era dono do trabalho de todo mundo. E achei que podia mandar na vida também. Achei que se eu ordenasse, as coisas iam se ajustar ao meu jeito. Ele engoliu seco. E matei um homem bom por causa da minha teimosia? Silêncio pesado. Eu não vim pedir perdão. Ele continuou. Porque sei que não tenho direito.
Vim só dizer que a senhora tem razão em tudo o que sente, e que se algum dia, nem que seja no último suspiro da minha vida, a senhora conseguir olhar para trás e sentir um pouco menos de dor, eu vou agradecer a Deus por isso. Minha mãe respirou fundo. Quando falou, a voz saiu firme, mas sem veneno. O Senhor tirou o pai dos meus filhos, tirou meu companheiro, tirou minha paz, e nada do que fizer vai mudar isso. Ele acenou, aceitando. Mas, ela continuou, eu também não quero que meus filhos cresçam alimentando o ódio. Não quero que eles aprendam que vingança vale mais que vida. Então eu vou fazer o seguinte: vou aceitar sua ajuda, não como dívida, mas como escolha minha. E um dia, se Deus permitir, talvez eu consiga olhar para trás sem que doa tanto. Uma lágrima escorreu no rosto enrugado do coronel. Obrigado, Dona Amélia, obrigado. Ele foi embora e minha mãe ficou sentada no degrau, olhando o céu que começava a escurecer. Sentei do lado dela. Mãe, a senhora perdoou ele? Ela pensou antes de responder. Não, Luísa, mas eu soltei a corda que estava me enforcando. E isso já é um começo. Naquela noite, ela dormiu melhor. Eu ouvi, ou melhor, não ouvi. Não ouvi suspiro, não ouvi revirar na cama. E isso por si só já era vitória. As semanas que vieram depois daquele encontro foram diferentes. Não que tudo tivesse mudado de uma hora para outra, o povo continuava olhando torto, as portas continuavam fechadas. Mas algo dentro da minha mãe tinha se transformado. Era como se ela tivesse encontrado um lugar de descanso dentro dela mesma. Um lugar onde o mundo não conseguia alcançar. Ela começou a cantar de novo. Baixinho, enquanto pendurava roupa no varal ou remexia a panela. Eram cantigas antigas, aquelas que minha avó cantava quando ela era menina. Eu ficava escutando escondida, com o coração aquecido, porque aquele som era sinal de que minha mãe estava voltando. Não a mesma de antes, mas uma versão nova, que tinha atravessado o fogo e saído viva do outro lado. Uma tarde, sentadas debaixo da goiabeira, descascando vagens para o almoço, ela começou a falar. Não para mim exatamente. Era mais como se estivesse organizando os pensamentos em voz alta, e eu estava ali para testemunhar. Sabe, Luísa, eu passei muito tempo achando que força era não chorar, era não dobrar, era seguir firme sem olhar para os lados, e isso me deixou dura, dura demais. Ela separou uma vagem murcha, jogou fora. Mas aprendi que tem outro tipo de força. A força de reconhecer quando a gente precisa de ajuda. A força de aceitar que sozinha não dá conta. E principalmente a força de soltar o que machuca, mesmo quando a gente acha que tem direito de segurar. Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados, mas serenos. Seu pai era homem bom. Não merecia o que aconteceu. E eu tinha direito de ficar com raiva, de querer justiça, de gritar para o mundo que foi injusto. Mas carregar isso todo dia estava me matando aos poucos. Estava matando nossa família. A senhora acha que papai ia querer que a senhora perdoasse? Perguntei baixinho. Ela ficou quieta por um tempo, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer. Seu pai era homem de poucas palavras, mas de coração imenso. Ele ia querer que eu vivesse, que vocês crescessem com amor, não com ódio. Ele ia entender. Nós duas ficamos em silêncio, só o som das vagens estalando entre os dedos, o canto dos passarinhos se preparando para a noite, o vento suave nas folhas da goiabeira. Era um silêncio bom, daqueles que não precisa ser preenchido. O seu Antunes continuava vindo, mas agora com frequência certa, toda terça e sexta para ensinar o Pedrinho, e aos sábados para ajudar nos reparos mais pesados. Ele tinha se tornado parte da rotina, como o sino da igreja, como o leite que a dona Carmen trazia de vez em quando, como as manhãs frescas e as tardes quentes. Um dia, eu o vi conversando com minha mãe perto do tanque. Ela lavava roupa e ele consertava o cabo solto do balde. A conversa era mansa, sem pressa. Dona Amélia, ele dizia, eu sei que a senhora fez um esforço danado para receber o coronel aqui, e eu vi o quanto custou. Custou, ela admitiu. Mas foi necessário. Para mim, não para ele.
Eu também quero que a senhora saiba, ele continuou, esfregando a lixa na madeira com cuidado, que eu vim aqui no começo porque o coronel mandou. Mas faz tempo que eu venho porque quero, porque respeito a senhora, porque admiro sua força. Minha mãe parou de esfregar a roupa, olhou para ele. Eu sei, seu Antunes, e agradeço. Não precisa agradecer. Eu tô pagando uma dívida que é minha também. Eu estava lá naquele dia. Podia ter feito mais para impedir. O senhor tentou. Isso eu sei. Ela voltou a esfregar. E o senhor tem sido mais que um ajudante. Tem sido um amigo. Coisa que eu não sabia que precisava. Vi os olhos dele ficarem brilhantes. Ele apenas assentiu e continuou lixando a madeira. Foi nessa época que comecei a entender coisas que criança não deveria precisar entender tão cedo. Entendi que adulto também fica perdido, também não sabe o caminho, também tropeça e levanta. Entendi que perdoar não é esquecer. Minha mãe nunca ia esquecer meu pai, nunca ia esquecer a dor. Mas perdoar era escolher não deixar aquela dor governar cada passo dela. Entendi também que o mundo é cheio de tons de cinza. Que o coronel Valadares era homem poderoso e covarde, mas também era homem arrependido. Que o seu Antunes era empregado obediente, mas também era pessoa de consciência pesada, tentando consertar o que podia. Que minha mãe era viúva sofrida, mas também era mulher de coragem que escolheu o caminho mais difícil, o caminho do perdão. Uma noite, depois de deitar os meninos, minha mãe me chamou para sentar com ela na soleira da porta. A lua estava cheia, iluminando o quintal com aquela luz prateada que faz tudo parecer encantado. Luísa, um dia você vai crescer, vai casar, vai ter sua vida, e quando a vida bater forte, e ela vai bater, porque não existe vida sem pancada, eu quero que você lembre do que a gente viveu aqui. Ela segurou minha mão. Lembra que dor é real? Que raiva é justa, mas que a gente não precisa morar dentro delas para sempre. Lembra que aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E lembra que perdoar não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo. Eu apertei a mão dela. Eu vou lembrar, mãe. Prometo. Ela me abraçou e ficamos assim, abraçadas, olhando a lua, ouvindo o canto dos grilos, sentindo o vento morno da noite. E eu gravei aquele momento fundo no coração. O cheiro dela de sabonete e lavanda, o calor do abraço, a sensação de paz que tinha voltado a morar na nossa casa. Ali, naquela soleira, embaixo daquela lua, eu cresci um pouco mais. Não no corpo, mas na alma. Aprendi que a vida não é sobre não cair, é sobre levantar, sempre levantar. O tempo passou e com ele as coisas foram se acomodando. Não da maneira que a gente sonhava, porque a vida raramente volta a ser como antes, mas de um jeito novo que a gente aprendeu a aceitar e até a gostar. Os pacotes continuavam chegando, mas agora vinham com bilhetinhos escritos pela mão trêmula do coronel. Para as crianças, ou com respeito. Pequenos gestos que não pagavam nada, mas mostravam que ele estava tentando. Foi num domingo de tarde, quase fim de ano, que chegou a notícia. O seu Antunes apareceu com o rosto desfigurado pela dor, os olhos vermelhos. Nem precisou falar muito, a gente já sabia que era coisa grave. O coronel faleceu hoje de manhã, o coração não aguentou. Ele tirou o chapéu, segurou contra o peito. Ele pediu antes de ir que eu viesse avisar a senhora pessoalmente, e pediu para dizer uma coisa. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço. Limpou as mãos no avental e veio até a porta. Pode falar. Ele disse, diga a dona Amélia que a dívida não acaba com minha morte, mas que ela não precisa mais carregar meu nome como pedra, que ela transformou o peso em plantio, e isso é o maior perdão que eu podia receber. Minha mãe ficou parada, processando as palavras. Eu vi o rosto dela se transformar. Não era alegria pela morte dele, mas também não era tristeza. Era algo complexo, uma mistura de alívio e melancolia, de fechamento de um ciclo que tinha sido longo e doloroso. Ele vai ser enterrado amanhã. O seu Antunes continuou. Eu sei que a senhora não tem obrigação, mas, se quiser ir, vai significar muito. Para mim, pelo menos. Minha mãe respirou fundo. Eu vou pensar.
A noite foi inquieta. Vi minha mãe rezando de joelhos ao lado da cama, as mãos apertadas, os lábios mexendo em oração silenciosa. Ela estava lutando com algo dentro dela, uma batalha que só ela podia travar. De manhã cedo, ela nos acordou. Vistam a roupa de domingo, a gente vai no enterro. O Pedrinho arregalou os olhos. Do coronel? Do coronel. Ela ajeitou o colarinho da camisa dele. Porque é assim que a gente encerra as coisas, com dignidade, não com raiva. Fomos os 4. Minha mãe de vestido preto simples, o cabelo preso num coque, nós 3 atrás dela como patinhos seguindo a mãe. A igreja estava cheia. O coronel era homem importante. Tinha muita gente de outras cidades, gente de terno e gravata, gente de posição. Quando entramos, o sussurro percorreu a igreja como vento em matagal. A viúva do Joaquim veio. Ela teve coragem. Não acredito. Minha mãe manteve a cabeça erguida, ignorou os olhares e foi sentar num banco do meio, nem na frente, nem atrás. No lugar de quem não estava ali por obrigação, nem por interesse, mas por escolha própria. O padre falou sobre misericórdia, sobre como todos somos pecadores buscando redenção. Falou sobre o coronel como homem de falhas e arrependimentos, homem que tinha tentado consertar o que pôde nos últimos tempos. E quando falou de perdão, olhou diretamente para minha mãe. Ela sustentou o olhar, firme. No final da missa, quando todos saíram para o cemitério, minha mãe ficou um momento a mais na igreja vazia. Se ajoelhou no banco, fechou os olhos e rezou. Não sei o que ela disse a Deus naquele momento, mas quando se levantou, o rosto dela estava lavado de paz. Fomos ao cemitério. Ficamos de longe, respeitando o espaço da família do coronel. Mas quando jogaram a terra sobre o caixão, minha mãe se aproximou. Pegou um punhado de terra, segurou por um momento e deixou cair devagar sobre a madeira. Descanse, ela sussurrou, e obrigada por tentar. O seu Antunes, que estava do outro lado da cova, olhou para ela com uma gratidão tão profunda que as palavras não alcançariam. Ele chorava abertamente, sem esconder, e quando minha mãe passou por ele, ela tocou de leve o braço dele, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Na volta para casa, andamos em silêncio. O sol estava forte, o céu limpo, e tinha cheiro de capim cortado no ar. Quando chegamos, minha mãe nos reuniu no quintal, debaixo da goiabeira. Hoje vocês viram uma coisa importante, ela começou, olhando para cada um de nós. Viram que perdoar não é dizer que o que aconteceu estava certo. Seu pai morreu por causa da teimosia daquele homem, e isso nunca vai estar certo. Nunca. Ela pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas perdoar é escolher não deixar aquela dor virar a coisa mais importante da nossa vida. É escolher plantar em cima da terra que ficou seca. É escolher seguir, mesmo mancando. E hoje, quando eu joguei aquela terra, eu não estava perdoando só o coronel. Eu estava perdoando a mim mesma por ter carregado tanto peso, por ter deixado a raiva governar por tanto tempo. O Pedrinho perguntou, mas a senhora ainda sente falta do pai? Todo dia, meu filho, todo santo dia. Os olhos dela encheram de lágrima. Mas eu aprendi que saudade e raiva não precisam morar juntas. Dá para sentir falta e ainda assim viver. Dá para lembrar com amor, sem deixar que o passado impeça o presente. Ela nos abraçou, os 3 juntos, apertado. Vocês são minha plantação, meu futuro. E eu não vou deixar que vocês cresçam tortos por causa de raiz amarga. Naquela tarde, sentada na soleira depois que os meninos foram brincar, minha mãe me disse algo que eu guardei pro resto da vida. Luísa, o perdão foi a primeira casa que a gente reconstruiu. Não a de madeira. Essa aqui continua velha e remendada, mas a casa da alma. Essa ficou nova, e é dela que a gente vive de verdade. Eu entendi. Entendi que ela tinha percorrido um caminho longo e difícil, que tinha começado com pacotes na soleira e terminado com terra jogada sobre um caixão. E que no meio do caminho ela tinha encontrado algo precioso, a liberdade de escolher como viver, mesmo depois de perder tanto.
Hoje, sentada aqui na minha sala, com os cabelos já todos brancos e as mãos marcadas pelo tempo, olho para trás e vejo o quanto aquela menina magrinha de perna fina aprendeu. Quantas lições cabem numa vida, minha filha? E as mais importantes vieram justamente nos dias mais difíceis, quando parecia que o chão ia desabar de vez. Depois que o coronel faleceu, as coisas mudaram de um jeito estranho. Não foi rápido, não. Foi devagar, como água que vai amolecendo pedra dura. O povo começou a olhar diferente para minha mãe. Talvez porque ela tinha tido coragem de ir ao enterro, talvez porque viram nela uma dignidade que os envergonhou, ou talvez porque, no fundo, até os mais duros de coração sabem reconhecer quando alguém faz algo grande. A dona Otacília foi a primeira a voltar atrás. Apareceu em casa numa tarde, com um bolo de milho nas mãos e o rabo entre as pernas. Amélia, eu fui injusta com você. Perdoa essa velha de língua solta. Minha mãe aceitou o bolo, ofereceu café e não tocou mais no assunto. Porque perdão verdadeiro não fica relembrando a ofensa. Aos poucos, outras vizinhas voltaram. Não todas, tinha gente que era dura demais para admitir erro, mas voltaram o suficiente para que a vida ficasse mais respirável. O seu Manuel voltou a deixar anotar na caderneta. A professora mandou perguntar se o Pedrinho não queria voltar para a escola. Minha mãe agradeceu, mas disse que não. Ele está aprendendo bem em casa. E aprendendo mais do que letra, está aprendendo vida. E era verdade. O Pedrinho cresceu sabendo ler, escrever e fazer conta, tudo ensinado pelo seu Antunes naquelas tardes debaixo da árvore. Mas mais importante que isso, ele cresceu vendo que perdão existe, que gentileza pode vir de lugares inesperados e que julgar os outros é fácil. Difícil é ter compaixão. O seu Antunes continuou sendo presença constante na nossa vida. Virou parte da família sem precisar de título, sem precisar de explicação. Nas festas de fim de ano, ele estava lá. Nos aniversários, ele trazia um presentinho simples, mas cheio de carinho. Quando minha mãe adoeceu de uma gripe forte, foi ele quem passou as noites acordado, fazendo chá de guaco e vigiando a febre. E quando eu casei, anos depois, foi ele quem me levou até o altar, porque meu pai não estava mais aqui para fazer isso. Lembro do meu casamento como se fosse ontem. Eu estava nervosa, ajeitando o véu simples que minha mãe tinha bordado. O seu Antunes chegou com o terno limpo, o cabelo penteado, os olhos brilhando de emoção. Seu pai estaria orgulhoso, ele me disse, a voz embargada. E eu me sinto honrado de poder fazer isso por ele. Me ofereceu o braço e eu segurei, sentindo a força daquele homem que tinha se tornado pilar da nossa família. Quando passamos pela porta da igreja, vi minha mãe sentada no primeiro banco, chorando de alegria. E ao lado dela, no lugar vazio, ela tinha colocado o chapéu velho do meu pai, o que tinha sido encontrado no rio. Era o jeito dela de dizer que ele estava ali, presente, abençoando. Vi o seu Antunes olhar para o chapéu, engolir seco e apertar meu braço com carinho. Depois do casamento, numa dessas conversas de família, ele me deu um embrulhinho. Para começar a casa com coisa útil, disse. Era um ralador de coco, simples, de madeira, entalhado pelas mãos calejadas dele. Corri para a cozinha e chorei escondida, porque entendi. Naquele pedacinho de madeira tinha todo o amor que ele não sabia dizer com palavras. Todo o arrependimento transformado em gesto. Toda a dívida que ele sentia, paga aos pouquinhos, em coisas miúdas e cotidianas. Os anos passaram. O seu Antunes envelheceu, ficou mais curvado, mais lento. Minha mãe também. Mas os dois envelheceram juntos, numa amizade rara, daquelas que nascem da dor e florescem em respeito. Ele morreu dormindo, numa noite tranquila, e quando minha mãe recebeu a notícia, ela chorou. Mas não de desespero. Chorou como quem se despede de alguém que cumpriu sua missão na terra. No enterro dele, minha mãe jogou terra sobre o caixão, assim como tinha feito no enterro do coronel. Mas dessa vez, ela disse: "Obrigada, amigo, por tudo. Descanse em paz. Você merece." E eu sabia que era verdade. Ele tinha merecido o descanso, porque tinha vivido tentando consertar o que estava torto. Minha mãe viveu mais alguns anos depois disso. Viu os netos crescerem,
Viu a vida seguir seu curso natural, e no fim, quando já estava bem velhinha, deitada na cama com as mãos finas sobre o cobertor, ela me chamou. Luísa, você guardou o que eu te ensinei? Guardei, mãe, cada palavra. Então passa para frente. Para os seus filhos, para os seus netos, conta essa história. Não para glorificar a dor, mas para mostrar que dor não precisa ser o fim. Que perdão é possível. Que a gente pode escolher como viver, mesmo quando a vida tira quase tudo. Ela fechou os olhos e eu segurei a mão dela até o fim. Quando se foi, foi em paz. E isso é presente raro nesse mundo de tanta gente que morre amarrada em mágoa. Hoje, quando olho para trás, eu vejo as linhas que me teceram. Vejo os pacotes que chegavam toda madrugada, salvando nossa vida. Vejo o rosto do seu Antunes, cheio de culpa e tentativa. Vejo o coronel pedindo perdão com bolo e carta manchada. Vejo minha mãe, forte e quebrada ao mesmo tempo, escolhendo plantar onde só tinha terra seca. E vejo a lição que ficou. Perdoar não é absolver o passado, é impedir que ele nos governe. É escolher a dignidade quando o mundo quer que a gente escolha a vingança. É aceitar ajuda quando ela vem, mesmo que venha das mãos que machucaram. É transformar dor em sabedoria e sabedoria em vida. Se você chegou até aqui comigo, leve isso no coração. Faça o que é justo, mesmo quando o coração ainda está mastigando raiva. Perdoe no ritmo possível, sem se trair. Diga não quando for preciso, mas diga sim quando a ajuda for honesta. E principalmente, continue. Sempre continue. Porque a vida, graças a Deus, sempre chama. E responder esse chamado é o maior ato de coragem que existe. Que Deus abençoe você, minha filha. E que você também encontre, nos seus dias difíceis, a força para escolher a luz, mesmo quando tudo parecer escuro. Porque a luz existe. Às vezes, ela chega embrulhada em papel pardo, no horário do amanhecer, pelas mãos de alguém que também está pedindo perdão e ainda não sabe falar. E se um dia você precisar reconstruir alguma coisa, lembre, comece pela casa da alma. O resto vem depois. Um abraço apertado dessa velha que te quer bem. Até a próxima conversa.